Oh
do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez na página no Facebook da nossa congregação para meditarmos na palavra de Deus. É sempre bom lembrar que nós sempre viemos aqui debaixo da graça do nosso Deus, pela sua perfeita e boa vontade. Nós estamos também debaixo da orientação do nosso pastor Pedro Barbosa, que é dirigente da congregação aqui da Independência, que pertence às Assembleias de Deus Madureira em Piracicaba, presidida pelo nosso pastor Dilmo dos Santos. Nesse momento, eu quero convidar os irmãos que possam abrir a vossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 12, verso de número 2. Nós iremos meditar nessa passagem bíblica e certo que o Senhor falará aos nossos corações nestes poucos instantes que nós iremos meditar na palavra. Diz assim esse versículo: "E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis então qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Para que melhor nós possamos entender esse versículo, nós vamos dividi-lo em três. A primeira parte é sobre não se conformar com esse mundo. A segunda é o chamado a ser transformado pela renovação do nosso entendimento. E, por fim, para que nós experimentemos a boa e perfeita vontade do nosso Deus. Paulo, quando ele inicia o capítulo de número 12, a igreja de Romanos, ele convida a igreja a ser um sacrifício vivo. Ou seja, ele convida a igreja a se entregar como oferta, como sacrifício por esta obra, ser um sacrifício vivo, um sacrifício operante, um sacrifício que trabalha em prol do reino de Deus. E ele então no versículo de número 2 chama a igreja a não se conformar. Então, a primeira lição que nós temos desse versículo é não se conformar. Não se conformar traz o mesmo sentido que não se identificar, não deixar se tornar natural, não aceitar, pelo contrário, não se conformar com a situação que nós vivemos no dia a dia, as situações que o mundo nos impõe, que o ritmo nos impõe. Nós vemos que a todo tempo o tempo quer nos dominar. Nós sempre estamos correndo atrás de tempo para fazer alguma coisa. E nesta correria do dia a dia, muitas das vezes nós corremos o risco de cair na rotina, o ritmo vem nos impor essa rotina e nós possamos passar a agir e aceitar naturalmente as situações e acabando nos conformamos com algumas coisas que vão contra aquilo que o Senhor nos deixou como ensinamento, como aprendizado, como evangelho de Cristo. Então nós devemos sempre estar atentos para não nos conformar com este mundo, mas renovar, ser transformado através da renovação do nosso entendimento, que é a segunda parte deste versículo. Para que nós possamos ser transformados, deve então haver um renovo da nossa mente, um renovo do nosso entendimento. Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo de número 4, verso 23, ele diz assim: "E vos renoveis no espírito da vossa mente." Paulo então indica que a renovação desse entendimento, a renovação dessa mente, desse conhecimento, dessa ciência, vem através do Espírito. Então, se é Espírito, a renovação vem por intermédio espiritual. E se é espiritual, esse renovo, essa transformação vem através do relacionamento com aquilo que é divino, ou seja, do nosso relacionamento com Deus. Porque a mente natural, o conhecimento natural, não é possível que transforme o entendimento do homem para que ele conheça a vontade de Deus. Para que o homem conheça a vontade de Deus, ele tem que deixar as coisas naturais, se dedicar às espirituais e conhecer ao Senhor, que é Espírito. Porque o homem natural não consegue discernir essas coisas. Paulo também escrevendo à igreja de Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 2, os versos 14, 15 e 16, diz assim: "O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura e não pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem
tudo, e ele de ninguém é discernido. Por quê? Quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, aos olhos naturais, as coisas espirituais parecem loucura. O Evangelho, o próprio Espírito de Deus, não é discernido pela ciência humana. Por isso lhe parece loucura. Não há lógica, não há conhecimento, não há explanação, não há experiência humana que possa explicar essas coisas espirituais. Mas aqueles que buscam o discernimento espiritual e buscam o relacionamento com Deus, conhece discernir. E a Bíblia diz, aqui como nós acabamos de ler, que aquele que é espiritual discerne bem tudo, porque ele tem um relacionamento de Deus e passa a ter nele a mente de Cristo. Então, o relacionamento com Deus promove essa visão espiritual, que pode discernir bem tudo o que ele vive. Ele sabe identificar a influência espiritual nos acontecimentos, sabe ponderar aquilo que é espiritual e o que não é, e sabe assim discernir bem qualquer situação. Então, a partir do momento que nós mantemos um relacionamento com Deus, mantemos um relacionamento com o Senhor, começa a gerar em nós então a mente de Cristo, e essa aproximação com Deus nos gera uma similaridade com aquilo que é divino, com aquilo que é espiritual. E nós passamos então a discernir o espiritual e passamos a experimentar a terceira parte desse versículo, que é a vontade do Senhor Jesus Cristo. Então, para experimentar a boa e a perfeita vontade de Deus, primeiro é necessário que nós entendamos a sua vontade. Efésios capítulo 5, 17, Paulo diz à igreja de Éfeso: não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então aqui Paulo compara a insensato, o homem que luta por suas próprias vontades. Porque o homem insensato é assim, é aquele que não procura entender qual é a vontade de Deus, qual é o desejo de Deus. Para ele, o que prevalece é a vontade do seu próprio coração, é a vontade da sua própria mente, assim se tornando um homem sensato. Mas aquele que é sábio procura primeiro entender e compreender a vontade de Deus. Então, a partir do momento que nós não se conformamos com esse mundo, nós transformamos a nossa mente, conhecemos o espiritual e renovamos a nossa mente no relacionamento com Deus. Posteriormente, nós vamos procurar entender e descobrir qual é a vontade de Deus. Assim sendo, nós vamos começar a entender que a vontade de Deus é soberana e tudo está condicionado à sua vontade. Tudo está debaixo da sua vontade, seja ela uma vontade direta vinda do coração de Deus, uma vontade permissiva do Senhor. Então nós devemos entender, procurar conhecer a vontade do Senhor. Passando disso, nós precisamos então nos submeter à vontade do Senhor. Jesus, em toda a sua soberania, quando esteve aqui na terra, declara em João capítulo 6, verso de número 38, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, enquanto esteve nesta terra, procurou conhecer qual era a vontade do Senhor e procurou cumpri-la na íntegra, procurou cumpri-la com todo o seu esforço, cumpriu o seu reino aqui na terra, pregou o evangelho, cumpriu o seu ministério e cumpriu o seu sacrifício na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Então nós vemos que nós devemos entender, conhecer e nos submeter à vontade de Deus. Nós devemos fazer assim e nós devemos orar assim. Quando os discípulos se achegaram a Jesus e disseram, Senhor, nos ensine como devemos orar, ele diz em Mateus capítulo 6, verso 10, olha, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então é parte da nossa oração modelo pedir que a vontade de Deus seja cumprida na terra e nos céus, porque nós bem sabemos que a vontade de Deus ela é perfeita e com certeza ela é agradável aos nossos olhos. A vontade de Deus é importante, por isso que é importante entendê-la, submeter e cumprir a vontade do Senhor.
porque ela irá nos sustentar. Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 4, verso 34, disse: a minha comida, o meu sustento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, aquilo que irá nos sustentar, aquilo que servirá de base para a nossa vida espiritual, é cumprir a vontade de Deus. Aquilo que irá nos saciar, aquilo que poderá saciar a chama que arde dentro do seu coração em cumprir o reino de Deus, cumprir a vontade do Senhor, é cumprir a vontade dele, é trabalhar na vontade dele, é estar submetido à vontade dele. Então aqui nós possamos guardar essa palavra no coração e entender melhor aquilo que o Senhor quer falar em nós. Assim como desde o começo do capítulo, Paulo convida a igreja a ser um sacrifício, se entregar. Ele convida também, então, no verso de número 2, não se conformar e procurar sempre transformar e renovar o nosso entendimento através do contato com o espiritual, seja oração, seja jejum, seja leitura bíblica. Assim nós passaremos então a experimentar a vontade de Deus, a perfeita e agradável de Deus. Experimentar não é só conhecer, mas também é se submeter e cumpri-la enquanto nós estivermos aqui na terra. Graças a Deus por esta palavra, nós agradecemos aos irmãos que por esses minutos estiveram aqui conosco, meditando na palavra do Senhor. Nós pedimos ao Senhor que continue abençoando as suas famílias, que vocês possam continuar adorando aí no seu lar, continuem conectados com o Senhor Jesus Cristo, promovendo sempre uma atmosfera de culto na sua casa, para que o Senhor seja adorado aí dentro do seu lar. E assim agradeço aos irmãos, a paz do Senhor, e Deus abençoe a todos e até o próximo culto, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.